E encerrando essa série de 3 vídeos a respeito da Bíblia como Palavra de Deus, eu quero trazer aqui para você as evidências externas desse fato. O que fora da Bíblia nos demonstra que a Bíblia é de fato a Palavra de Deus? É sobre isso que eu vou falar. Eu vou trazer para você aqui 3 argumentos deste fato de que a Bíblia é a Palavra de Deus. Bora pro vídeo! Bom, se você assistiu ao primeiro e ao segundo vídeo dessa série, lá no primeiro vídeo eu falei sobre a Bíblia é a Palavra de Deus e te dei vários textos bíblicos que confirmam isso, ok? Que demonstram que nós devemos tratar a Bíblia como Palavra de Deus. No segundo vídeo eu falei sobre os argumentos internos, o que dentro da Bíblia nos mostra de fato que o que nós temos, esses 66 livros que nós temos na nossa mão, de fato é a Palavra de Deus. E se você não assistiu nenhum dos 2 vídeos, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter o link da parte 1 e da parte 2. E hoje, finalizando, eu quero trazer 3 argumentos externos, que estão fora da Bíblia, ok? Que estão talvez no campo da ciência natural, como a gente pode chamar, ok? Então, o primeiro argumento aqui, não poderia deixar de ser, é a própria arqueologia bíblica. Bom, a arqueologia é o estudo, ou a ciência que estuda aquelas coisas que vêm da antiguidade, né? Os artefatos antigos, enfim. Você já pensa logo ao falar de arqueologia em coisas antigas, certo? Agora, eu quero falar com você sobre os manuscritos. A arqueologia na parte dos manuscritos. Não vou nem falar de sítios arqueológicos, peças, artefatos arqueológicos que comprovam histórias da Bíblia, não vou nem falar disso, ok? Mas eu quero me centrar aqui nos manuscritos da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas os textos antigos, eles são confirmados, têm a sua veracidade confirmada através da capacidade ou da integridade, melhor dizendo, dos seus manuscritos. Bom, geralmente de textos antigos nós temos dezenas de manuscritos. Alguns muito raros você tem talvez 2 centenas, 3 centenas. O texto antigo que mais tem manuscritos fora a própria Bíblia é a Ilíada de Homero. E dela nós temos cerca de 600 manuscritos, né? 600 cópias, né? Que pessoas na sociedade, escribas, iam ali e copiavam justamente para poder mandar para outro lugar, para poder mandar para outra pessoa ler, ok? E tem cerca de 600 cópias. Do Novo Testamento, nós temos aproximadamente 24 mil cópias. Você ouviu bem, 24 mil cópias. É cópia que não acaba mais. Isso demonstra algumas coisas pra gente. Primeiro, que o Novo Testamento de fato foi muito difundido na época antiga, na época da sua criação, né? No primeiro século, segundo, terceiro, enfim, nos primeiros séculos da Igreja Cristã, o Novo Testamento foi plenamente difundido, o que já demonstra para nós que ele era tido como uma escritura inspirada por Deus. Agora, eu quero te falar de um fato muito curioso. Na verdade, 2 fatos muito curiosos a respeito do Novo Testamento. O primeiro fato é que, se hoje, pegássemos todas as Bíblias, pegássemos todas as cópias da Bíblia, ou as versões da Bíblia, ou qualquer página da internet que contenha texto bíblico, e apagássemos todas as Bíblias da face da história. Se fizéssemos isso com todas as Bíblias existentes, inclusive as Bíblias digitais, aplicativos e tal, nós seríamos capazes de remontar 99,9% de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, melhor dizendo, de todo o Novo Testamento, somente com os escritos dos pais apostólicos, daqueles que eram lá dos primeiros séculos da Igreja Cristã.
Porque os pais apostólicos, eles não eram escribas, eles não copiavam a Bíblia no sentido de fazer cópias da Bíblia, okay? Do Novo Testamento. Mas, nos seus estudos, nas suas homilias, nos seus sermões, eles transcreviam trechos inteiros de toda a Bíblia. Se pegarmos todo o Novo Testamento e formos buscá-lo nas cópias, ou melhor, nos documentos dos pais da igreja, nós vamos ver ali nos documentos, 99,9% só não tem cerca de 11 versículos copiados e transcritos em algum dos escritos dos pais da igreja. Olha que interessante isso. Isso demonstra o quanto a igreja cria, de fato, que aquela escritura, que aqueles 27 livros do Novo Testamento são, de fato, palavra de Deus. E um segundo fato aqui, ainda na parte dos manuscritos, é que desses 24 mil manuscritos que a gente tem, a diferença entre um e outro, as diferenças entre um e outro são praticamente nulas. Ou seja, desses 24 mil manuscritos, nós temos apenas uma diferença de cerca de 5% de um manuscrito para o outro. Ah, mas 5% é muita coisa em se tratando disso, né? Aí é que tá. Esse 5% de divergência ou de diferença entre uma cópia e outra cópia, geralmente, aliás, todas elas, né? Não geralmente, todas elas são na área da grafia, ou seja, por exemplo, um copista colocou lá Paulo com um L. Falando uma bobeira aqui, mas só para te exemplificar, escreveu Paulo com um L e outro copista colocou Paulo com 2 L's. Um escreveu, não sei, Jerusalém com J e o outro escreveu com G. Sabe, o erro não tem nada a ver com a doutrina ou com o conteúdo em si. São divergências entre cópias que não fazem qualquer diferença na mensagem do Evangelho. Então, uma das grandes provas externas de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que o Novo Testamento é a palavra de Deus, o Antigo não é discutível, né? Não é nem discutido, porque os judeus já carregavam isso, né? Já traziam para nós que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Nós já herdamos isso como cristãos. Agora, o Novo Testamento, esses 27 livros, é que era mais discutido, e na arqueologia a gente percebe plenamente que esses 27 livros são também palavra plena, inspirada por Deus. A segunda prova que eu quero trazer aqui para você é a prova da história. Bom, como assim a prova da história? É muito simples. No vídeo passado, no vídeo 2, eu falei que várias profecias se cumpriram na história e a história demonstra isso pra gente. Se a gente pega o período ali, por exemplo, de Daniel, quantas profecias são dadas ali a respeito do que aconteceria na história, e as profecias se cumprem, a história comprova isso. Mas não só nesse aspecto da história, do cumprimento das profecias, mas também naquilo que a Bíblia representa, do fato de ela percorrer toda a história e se manter íntegra, e se manter fiel, e se manter atual. Nos últimos meses aí apareceu um cara até famoso, um cara que até, puxa vida, alguns tinham como referência, era um pastor até famoso, e falar que a Bíblia precisa ser atualizada, pelo amor de Deus. Quem precisa ser atualizado é esse cidadão, do fato de que a Bíblia, em toda a história, ela é a palavra de Deus, e ela não precisa ser atualizada. Toda a história, a Bíblia, desde lá do primeiro livro composto até o Apocalipse e até os dias de hoje, e eu tenho convicção de que até o dia da nossa glorificação, sem dúvida alguma, a Bíblia será plenamente útil e fará diferença na história. E esse segundo argumento leva a gente para o terceiro argumento, que é a aplicabilidade da Bíblia. Ou seja, a capacidade dela ser aplicável
na vida cotidiana, na vida de cada pessoa. E não só isso, mas os resultados que ela traz. Isso aqui tudo bem, é um pouco subjetivo, mas é subjetivo em um número tão grande de vidas que coletivamente isso é plenamente perceptível, melhor falando. Como assim? Bom, é fato que a Bíblia transformou a minha vida. É fato que a Bíblia muda o meu viver todos os dias. É um fato. É bem possível que você possa falar a mesma coisa. Se você pode falar que a Bíblia mudou o seu viver, coloque aí nos comentários agora. Olha, a Bíblia também mudou o meu viver. E eu tenho certeza que várias e várias pessoas podem falar a mesma coisa. E quando a gente tem uma pessoa subjetivamente falando, isso é uma coisa. Agora, quando a gente tem várias pessoas, milhares, milhões, até bilhões de pessoas falando a respeito da Bíblia, que a prática da Bíblia, que a vida com a Bíblia, que o relacionamento com a Bíblia transforma o ser, transforma a vida, chega a transformar comunidades, transforma até sociedades, cidades inteiras. Isso é uma grande prova externa, fora da Bíblia, que demonstra que ela tem o poder que ela diz, que demonstra que ela tem a autoridade que ela diz ter. Veja só, estas provas individuais transformam de forma coletiva a Bíblia em algo que toda a sociedade vê como algo diferente. Prova disso é que grandes governos mundiais reconhecem o benefício que, por exemplo, a igreja traz. Eles falam a igreja, mas a gente sabe que o poder que opera na igreja é o poder da palavra de Deus, porque a igreja procura se submeter à palavra de Deus. Por isso, a igreja causa tanto impacto na vida da sociedade. Pensa comigo, olha quantas recuperações acontecem na igreja. Transformações de casamento, transformações de vidas com vício, transformações de pessoas que iam cometer suicídio. Pensa em quanta de criminosos, prostitutos, enfim. Pensa em tantas coisas, tantos benefícios que a Bíblia traz para... não é um grupinho de pessoas, mas para milhares de pessoas. Vamos pensar no Brasil, para milhões de pessoas. Olha quanto benefício ela traz para esses milhões de pessoas e, consequentemente, para o país. É por isso que a Bíblia, ela é também considerada a palavra de Deus por este argumento, pela questão de pessoas de fora perceberem a aplicabilidade da Bíblia, perceberem os resultados que a Bíblia pode trazer na vida do homem. Pois é, ao final desses 3 vídeos, eu quero falar para você. Olha, se você quiser decorar esses argumentos, decore. Se você quiser usar eles mais e mais a cada dia, use. Agora eu quero te falar, tenha sempre um relacionamento vivo, eficaz, de fato, com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E assim você vai poder ter transformação na sua vida todos os dias. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Poxa, e se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.